supostamente, um suposto tiro tentou supostamente atravessar a orelha do suposto Donald Trump e o suposto atirador foi supostamente neutralizado. Não é morto. Não é morto. Ninguém tentou matar ninguém, ninguém foi morto por tentar matar alguém. Trump Essa é a frase. se abaixa após ouvir barulhos de tiro e levanta com a orelha sangrando. Muito engraçado. A gente tá vendo aqui as notícias, buscando as referências desde manhã cedo, quando a gente, para fazer o programa aqui, né? E toda a notícia referente ao atentado que houve contra um ex-presidente, hoje presidenciável, o Donald Trump, né, é com muito eufemismo. Ninguém tá falando que alguém tentou matar um ex-presidente da República, atual presidenciável, e o atirador, né, de 20 anos foi morto, né, por tentar matar o ex-presidente. Então, essa é a notícia. É o único local que vocês vão ver uma notícia sendo falada conforme a notícia mesmo. É um acontecimento e tanto, né? E isso repercutiu de diversas formas, tanto com o Bitcoin, como o Donald Trump tem posicionamentos muito claros pró-criptomoedas, também a empresa dele, né, que é uma empresa de mídia também, subiu 67%, né? E também o próprio dólar, hoje, o mercado espera também uma alta com isso. Então, tem várias consequências de um atentado extremamente grave, né? Não como um viés político de fala, mas como um fato em si extremamente grave, que as notícias estão meio que colocando eufemismo para não falar de uma maneira bem grave, que é uma coisa muito grave, né? Então tem essa notícia, temos novas taxações, né? Nosso querido Andrade aí, Haddad tá buscando aí para conseguir arrecadar e conseguir o déficit zero, que talvez não consigamos. O taxa humana, abraço. Temos também porradaria e pancadaria ao som de Fábio Júnior em Colômbia versus Argentina. Atrasou 1h22 o jogo. Som de Shakira, na verdade. 1h22 de Dá atraso. pra jogar 2 jogos quase. Deu muita pancadaria. 1h22 de pancadaria é muita coisa. É muita coisa. Então, essas e várias outras notícias aqui no seu Soco Matinal, que é esse programa na segunda-feira, compiladinho, para você começar essa semana maravilhosa, com tudo que você precisa saber no mercado financeiro, em geopolítica e macroeconomia, para você sentar com seus amigos e parecer ainda mais inteligente do que você já é. Ao meu lado aqui, ele, novamente, com a mesma cor de camisa que todo mundo, Matheus Malheiros. Bom dia, sou o Matheus, consultor da UVP Capital, para quem não me conhece, e para quem conhece eu também sou. E ele, né, José Jagger. Bom dia, galera, eu sou o Gaúcho Fajus da UVP Capital e também consultor de investimentos, marcando presença ilustre nesse programa, todas as segundas-feiras aqui pra vocês. Que veio me copiando, só esqueceu de colocar uma calça igual, que tá com a mesma cor de camisa, a mesma meia, mesmo sapato, mesmo cinto. A gente vai cantar depois. Já percebeu que ninguém do Spotify entende quando a gente fala isso, de copiar, porque eles só ouvem o áudio, né? Faz isso sentido. é interessante, né? Pois Então, começando as notícias, já no âmbito internacional, antes de começar as notícias, não. Isso é um programa de tradição. O que eu tô fazendo? É tradição. Por favor, fale os índices aí na velocidade 2.0. Em 14 segundos, Estados Unidos com os índices futuros subindo, né? Precificando aí uma possível vitória do Trump depois do atentado. O mercado na Ásia aí fechando sem direção única, com destaque para o Japão, que está caindo 2,45%. Na Europa, o mercado majoritariamente aí negativo, né? Principalmente aí com incertezas políticas, né? Nesse período pós-eleição e dificuldades aí de articulação que estão ocorrendo. Nas commodities, o petróleo em alta, minério de ferro também em alta e o Bitcoin disparando aí depois do atentado, quase 70%, passando aí de $62 mil. E começando então com a principal notícia internacional que a gente tem, que é esse atentado contra o presidenciável dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Inclusive, um dos portais que a gente pegou notícia disse que o atirador foi neutralizado pelo serviço secreto, né? O atirador de 20 anos de idade que tentou fazer o atentado, né? Então, neutralizado. Eu nunca vi uma notícia, por exemplo, sei lá, na Segunda Guerra Mundial, em Stalingrado, neutralizaram 4 milhões de pessoas. Não, ele foi morto pelo sistema e tentou matar Donald Trump. O que a gente pode falar disso e quais são os reais impactos hoje que a gente vai sentir no mercado e que a gente já sentiu nesse final de semana? O principal impacto agora é que mostra uma possível nova reeleição aí do presidente Trump por conta que é um cara aí assiduamente apoiador das criptomoedas, então a gente já viu uma alta do Bitcoin e a gente também está percebendo uma alta com o Bitcoin subindo, uma alta de todas as criptomoedas juntos. Então isso vai impactar o bolso de muita gente que possui esse tipo de investimento na carteira. Rompeu até a máxima dos 60 mil dólares, né, no Bitcoin. Pois é, também já dizia o historiador Mark Twain, a história não se repete, mas ela rima. A gente está vendo aqui acontecendo agora nos Estados Unidos a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil em 2018, né? Um presidenciável sofre um atentado, fica ferido, e é muita mídia com isso e
né, não podemos dizer uma relação direta de causa e consequência, mas ganha-se uma alavancagem maior para as eleições. Não sei se você concorda comigo, Matheus, mas é quase uma historinha do herói. Sabe a historinha do herói? Que é o cara que vai lá, tem uma dificuldade, aí supera e... A gente teve aquela clássica foto que isso vai ser utilizado muito durante a campanha, que é ele com o pulso levantado. Com a orelha sangrando, cercados agentes do serviço secreto. E a bandeira dos Estados Unidos atrás. Era tudo que ele queria também, olha que coisa linda. Uma curiosidade aqui, pra quem gosta de relógio, agora se reparar numa das fotos tem um agente do serviço secreto usando um Omega Seamaster que foi personalizado pro serviço secreto. Foram feitas menos de 400 unidades desse relógio. E atrás eles têm a logo do serviço secreto dos Estados Unidos, eles vêm numa caixa específica. Fica essa curiosidade. Muito bom. Interessante. Uma outra curiosidade e também notícia que a gente tem é que nessa sexta-feira o perfil na Meta do Donald Trump foi retirado das censuras, ou seja, deixando bem claro aí que tomar um tiro na orelha faz com que a Meta seja mais amiga sua na hora de retirar os bloqueios do seu perfil, né? Então temos aí Donald Trump de volta dentro dos perfis. Então pra quem tem os perfis bloqueados, aí a gente deu a solução. Toma um tiro na Toma orelha. um tiro na orelha. De forma pública. É isso. Então nessa E sexta-feira. tem um pouquinho de mídia também. É importante também, um pouquinho importante. Se você for desconhecido, acho que não vai funcionar o nosso método. Mas então aí Às vezes também dica. vale a pena entrar em contato com a Meta e buscar o retorno do seu perfil. O tio Zuck ficou com medo. É. O Trump falou que aprendeu o Zuckerberg ainda. Falou esses dias, Algum né? tempo atrás. É. E o Elon Musk já tinha voltado o Twitter dele, né? Então, você vê aí que o Donald Trump volta a ter voz, principalmente agora nessa corrida presidenciável, né? Porque quando ele teve o perfil banido, foi quicado da sala, foi literalmente banido, né? Do Instagram, foi justamente no âmbito daquela invasão no Capitólio, aonde a Meta julgou, porque ela é uma empresa privada, ela pode literalmente julgar e retirar um perfil, né? É uma prestação de serviço. Né? Então ela julgou que o Donald Trump estava instigando as pessoas a realizarem aquela ação da invasão do Capitólio, que foi um grande marco ali, bem negativo para a história dos Estados Unidos, onde você vê pessoas invadindo o centro do comando do país, de certa forma. Né? Não é o centro, mas é um marco importante ali após a eleição ser perdida. Então é um fato, a gente vem vendo nas histórias assim, fatos muito importantes, o atentado contra o presidente, da mesma forma que a gente teve lá com eu sempre esqueço o nome do rapaz que tomou o tiro. O Kennedy, não foi? Kennedy, então a gente vê assim, Jogando novamente... no Fluminense hoje. Hã? Tá jogando no Fluminense hoje. O Kennedy? Tem o John Kennedy que joga no Fluminense, só Meu pra deixar Deus. aí a curiosidade. Meu Deus. Tá. Bela curiosidade. Outro Kennedy joga no Fluminense. E se escreve igualzinho, o presidente. Possivelmente a mãe dele se inspirou no Kennedy. Eu né? Porque acredito que sim. é o mesmo período, né? Tem vários nomes que se inspiram e depois voltam, por exemplo. Várias pessoas chamam Michael por causa do Michael Jackson. Já pensou por que as pessoas chamam Leidiana? Leidiane. Lady N. Existia a N e era uma Lady. Eu tinha uma professora que era Leidiane. Abraço, prof. Leidiane. Então, Agora fez sentido. Tem vários nomes em português, por exemplo, Walt Disney. Já viu? Walt Disney não é um nome em português. Mas que ele gosta muito de Disney. Não, porque as pessoas escutavam no rádio Walt Walt Disney. Disney. Walt Disney. Walt Disney. Entendeu? Você acha que alguém criou... Porque não existe. José, Marcos, Paulo, nomes portugueses ali, nomes bíblicos, inclusive. Agora você vem com Walt Disney, tem vários nomes que carregam uma peculiaridade sonora. Caraca, isso é curiosidade muito Pois bacana. o melhor são os nomes dos Estados Unidos, né? Tipo Paul Walker. Paul Andante. E já que a gente caiu nesse assunto, voltando ao tiro na orelha do Trump, né? Porque a gente se perdeu um pouco no programa. Então a gente tem aí essa volta do Instagram e também das outras contas como o Facebook, né? Do Donald Trump, e com certeza isso vai impactar diretamente na corrida presidenciável, porque ter voz ali em redes sociais, ainda mais com o perfil gigantesco que o Donald Trump tem, impacta diretamente aí é um bônus muito grande para ele. Acaba sendo mais midiático o presidente nessa corrida presidencial, né? Então abre espaço para ele aparecer muito mais na mídia, com a volta aos perfis, etc. Vai poder falar muito mais, etc. Exato. Indo para as notícias do mercado nacional, meus queridos ouvintes, a gente tem aí mais impostos, né? O Fernando Haddad aí, que ganhou vários nomes aí em formas de meme, como Taxade, o Zé do Taxão. Nosso querido, mas pra gente aquele é o querido Andrade até hoje, né? Ele busca aí preparar novas medidas para arrecadar até 20 bilhões de reais aí para conseguir zerar o déficit fiscal no ano de 2024. Aí. Exatamente. Então tá tendo um esforço aí do governo para tentar zerar o déficit. Só que o problema é que esse esforço é só praticamente pelo lado da arrecadação, né? O corte de gasto é bem aquém do que a gente esperava.
Então, no total, a gente vai ter algumas medidas aí que estão sendo preparadas pela Fazenda, ainda não foram divulgadas, né, exatamente o que seria, mas que buscam aí arrecadar um total de 20 bilhões de reais, né, para auxiliar no atingimento da meta aí do déficit zero. Dentre essas medidas, né, o que a gente tem sim seria passar um pente fino ali e cobrar incentivos fiscais que foram usados indevidamente, né? Como o Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, que foi criado para auxiliar esse setor aí durante a pandemia, né, que foi um dos setores mais impactados. Então, por exemplo, tem posto de gasolina que chegou a usar esse benefício fiscal. Então, vão dar uma revisada e cobrar esses benefícios que foram utilizados indevidamente. Então, se a gente for somar todos os esforços, né, a gente vai ter aproximadamente 26 bi com o pente fino aí cortando benefícios sociais de quem não tem direito, 17 bilhões ali em relação à reoneração da folha de pagamento de alguns setores específicos, que chegou ali num acordo, e agora essa nova medida aí cobrando impostos que foram usados indevidamente, então a gente vai totalizar um saldo positivo de 63 bi para dar um fôlego nas contas públicas. E com isso a gente teve o Fernando Andrade, né? Agora, Fernando Tachad recebendo apelidos carinhosos nas redes sociais. O famoso meme do Zé do Taxão. Tacho Humana. Tacharel. Então, seguindo as notícias, porque até agora a gente teve tiro na orelha, a gente teve pancadaria em jogo de futebol e a gente teve aí novos impostos. Mas a gente vem com uma notícia boa aqui para você começar essa semana já mais feliz, mais alegre, com entusiasmo e energia aqui em cima, ó. A gente agora, segunda-feira, poucos minutos, saiu o Boletim Focus, né? E pela primeira vez, nas últimas 9 semanas, que a gente teve uma alta da previsão da inflação para o ano de 2024, né? Essa previsão caiu. Então, a previsão que era de 4,02% de inflação caiu para uma previsão de 4,0%. E isso impacta muito diretamente a economia como um todo aqui no Brasil, porque essa previsão de inflação mostra um recuo que há 9 semanas atrás a gente não vê, porque toda segunda-feira o Boletim Focus sai, né, e faz essa previsão de mercado do índice preço médio do consumidor amplo, que é o nosso IPCA. E essa previsão para o ano de 2024, né, caiu aí 0,2%. Então, desde que nós começamos o programa aí, a gente já viu que nunca teve uma queda na previsão da inflação. É a primeira queda que a gente fala. E só corrigindo, eu falei 0,2, mas é 0,02. Então é 4,02 e foi para 4,0. Então não é 0,2. 0,2 seria bastante aí pra gente falar. Não é tão impactante, 4,02, mas é melhor do que subir mais 0,02. E outro ponto também é que, ao mesmo tempo, ela abriu para 2025. Então saiu de 3,88 para 3,9. Então, um aumento de 0,02. Só trocou. Da onde foi o 0,02, na verdade. Saiu desse ano, foi para ano que vem. Mas o bom é que foi para frente, né? Então, isso aí é problema para frente. Não é problema para agora. Esse é o tipo de argumento que vários presidentes usam. É o problema ali para frente. Deixa para lá. Parando para pensar, o valor futuro é menor que o valor presente. Com certeza. Então, melhor que farol lá para frente. Mas até aproveitando esse gancho, vamos explicar um pouquinho também sobre essa metodologia do IPCA para a gente entender, né, o que significa essa redução. A gente tem que entender que é como se fosse uma média móvel isso aí. O que significa? A gente pega o acumulado dos últimos 12 meses. Então agora, por exemplo, a gente vai ter entrando aí o IPCA de julho, quando fechar esse mês, julho de 24, vai sair o julho de 23. Então, você entra um mês, sai outro. E com isso você pode ter algumas distorções, porque, por exemplo, se um ano você tiver um mês que teve deflação, ou seja, o IPCA foi negativo, e no outro ano, mesmo que seja zero, você vai ver o acumulado dos 12 meses aumentando. Então, onde eu quero chegar com isso? Hoje a gente está com o acumulado em 4,23, né, nos últimos 12 meses. Então, para a gente chegar para essa mediana de 4% que está no Boletim Focus, os próximos meses desse ano tem que ser menos inflacionários do que foi no ano passado. Muito boa essa explicação da média móvel para a gente entender que não necessariamente é só o mês aqui que impacta, mas também o mesmo mês correspondente do ano passado, né? Então, a pergunta que eu não achei aqui, mas eu vou responder igual. Me desculpa, mas eu não consegui achar o seu comentário. Mas foi uma moça que comentou? A Priscila. Priscila. Abraço, Priscila. A Priscila me perguntou o seguinte: por que as empresas simplesmente não distribuem 100% dos seus lucros líquidos, como é o nosso programa da sexta-feira, quem quiser assistir, em forma de juros sobre capital próprio, JCP, porque aí geraria um benefício fiscal para as empresas, aumentando assim o seu lucro tecnicamente. Porém, Priscila, as empresas têm uma obrigação de distribuir no mínimo 25% em dividendos para os seus acionistas. Então, as empresas não conseguiriam, nem se quisessem, fazer dessa maneira como você comentou, que faz sentido,
porém, por lei, não é permitido. As empresas necessariamente precisam distribuir 25% em forma de dividendos do seu lucro líquido ajustado ali. Então, seria muito bom, né? Inclusive, tem projetos de lei que querem acabar ali com taxar dividendos, então todo mundo cairia para juros sobre capital próprio. Então, esse é um debate muito interessante e que impacta diretamente para você que quer receber as suas formas de dividendos ou juros sobre capital próprio. Mas um adendo também é que não quer dizer que por o juros do capital próprio vai pagar menos que os dividendos, tá, galera? Isso não é uma regra. Então, pode ser que os juros sobre capital próprio às vezes paguem mais ainda do que os dividendos, porque os dividendos são tributados lá atrás, etc. E aí tem uma série do fiscal. Indo então para as notícias não tão irrelevantes, a gente tem essa aí, né? A final eu ia falar Eurocopa, né? Porque a Eurocopa é também o que a gente mais assiste, que também teve, né? A gente assistiu ontem, mas a gente está falando aqui da nossa Copa América, que é Brasil, aqui é Latinoamérica mesmo. Então a final entre Colômbia e Argentina, né? Que era para começar às 21 horas, começou às 22h22. Olha que número interessante. Por quê? Porque houve tiro, porradaria e bomba ali, né? Não teve muita conversa entre os torcedores. Isso ocasionou ali um pouco de intercurso entre eles ali, um pouco de porradaria. E dentro disso tinha até mãe de jogador no meio e isso fez com que atrasasse um pouquinho ali, 1h22 o jogo, né? Então assim, foi uma porrada boa. 1h22 de porrada é muita coisa, cara. Além de invasão por meio de tubulações de ar dos torcedores ao estádio. Então a galera estava motivada. No jogo em si foi porrada também. Nos últimos 4 minutos do jogo teve 1 minuto de bola rolando. A cada 15 segundos tinha uma falta. Então, e você que assina o UFC Fight Pass para pagar aí R$24,99 se você pegou na promoção para assistir o UFC aqui no Brasil, você pode assistir isso inclusive aí na Copa América, deixando bem claro que o entretenimento aqui na América Latina é sempre superior à Eurocopa que Ao tem pra invés lá. de você ver 2 caras trocando porrada, Tu você vê vê 22. milhares trocando porrada ao mesmo sempre tempo. melhor. Muito mais gente. 22 em campo e mais todos os torcedores, né? Olha, muito muito, melhor. Muito interessante. mais porrada. Então é isso, você sabe que sempre o diálogo é a melhor opção para realizar qualquer tipo de avença. Então, para finalizar o programa de hoje, né, um programa de segunda-feira, para sua semana começar ainda melhor, o recado final vai para o José. Vai lá, José, qual o recado final você tem Então hoje eu vou dar um recado final aí, educativo, como o Matheus ensinou no último programa. Matheus, hoje eu vou te ensinar, você como meu amigo, uma cantada para você lançar para aquela 10/10 lá na balada. Você chega nela assim. É o assim... episódio 1. É o antes do que eu disse no último programa. Exatamente. Então você vai chegar nela e vai falar o seguinte: o meu amigo quer saber se você não quer ficar comigo. A minha amiga quer dizer que não. Então é isso. Todo dia é uma frustração diferente. É isso mesmo. Eu tô preocupado com a taxa de natalidade no Brasil. É por isso que o Paulo Guedes ficou tão preocupado com a nossa Previdência. Um abraço aí a todos. Segunda-feira seja uma boa semana aí pra vocês. E é isso. Eu não tenho nem o que comentar depois disso. Abraço. Pro Felipe Duarte.